Tá bom, vamos lá. Vou pedir para você... Na verdade, nós vamos ler alguns textos e eu vou mencionar os textos, tá? Nós vamos ler Colossenses 4:14, Filemão 24, porque é capítulo único, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Antes de nós trazermos a palavra, eu quero fazer um momento aqui. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Você que está aí com a sua família, você possa segurar na mão ou abraçar. Se alguém porventura está sozinho, que alguém possa chegar perto aí para orar junto. O Salmo 2, que é o Salmo messiânico, ele diz no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O versículo 8, que, por sinal, é o versículo que nós usamos lá na nossa célula. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Eu creio na oração. Eu não creio que... Tem muitas pessoas que fazem isso e eu não estou aqui criticando, mas eu não creio que a gente determina algo, porque quem determina é o Senhor. Quem tem o poder de fazer é o Senhor. Mas eu creio que nós podemos abrir os nossos lábios e termos uma voz profética, destravando coisas no reino espiritual. Eu quero pedir para que você ore nesse momento com seu familiar, um irmão que está aí do seu lado, clamando pela salvação de pessoas da sua casa, clamando por pessoas que ainda não se achegaram a Deus. O salmista diz, eu vou proclamar um decreto. Ontem eu mencionei isso aqui nos jovens. Lembra do tempo da pandemia? Onde se proclamava decretos toda semana. Quando se proclama um decreto, esse decreto ele precisa ser cumprido para que ele tenha efeito. E eu creio que quando nós oramos pelos nossos, o Senhor recebe nos céus e Ele há de fazer algo extraordinário. Pai, nós queremos orar nesse momento. Eu sei que aqui já tem irmãos e irmãs que têm orado pelos seus, orado por suas famílias, assim como eu também tenho, vez ou outra, colocado os meus parentes diante do Senhor, Pai. Já fiz isso com muito mais afinco e hoje confesso que não tenho feito tanto, Senhor. Mas nós queremos orar, Senhor, e pedir que o Senhor estabeleça esse decreto sobre nossos lares, Senhor. Que o Senhor estabeleça esse decreto sobre nossas famílias, Senhor. Que o Senhor estabeleça esse decreto sobre o Jardim Ipiranga, Senhor. E que haja salvação, Senhor, neste lugar. Haja salvação, Senhor, neste bairro. Haja salvação na cidade de Maringá e nas nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, como igreja do Senhor, Deus, conquistar aquilo para o qual o Senhor nos designou, Pai. Em nome de Jesus, alcança os nossos, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, e alcança esse bairro e esta cidade para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, vamos. Ontem nós estivemos aqui com os jovens e eu trouxe uma palavra a respeito do rei Davi. Davi chegou em um determinado momento que ele estava cansado. Cansado do quê? Cansado de perseguição. Perseguição dos inimigos e perseguição do próprio rei Saul, que era o rei da sua nação. Embora Davi já tivesse sido ungido rei, ele ainda não exercia a função de rei propriamente. Segundo os historiadores, Davi morou em cavernas e em desertos, fugindo dos seus inimigos por cerca de 10 anos. É tempo, né? É tempo fugindo de inimigo, hein? É tempo clamando a Deus e pedindo socorro em meio à adversidade. Mas Davi, ele orou no Salmo 119, no versículo 83, ele disse assim, eu me assemelho como um odre na fumaça. Todavia,
eu não esqueço dos teus decretos. Eu sei que Deus tem um decreto para mim e para você. E o maior decreto que Deus tem para nós, o pastor Messias acabou de citar aqui, é a salvação que Cristo já proporcionou a nós. Esse é o maior decreto e essa é a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida. A salvação que Cristo já proporcionou a nós naquela cruz é o maior decreto que Deus estabeleceu para nós. E Davi se assemelhava como esse odre, por quê? Porque o odre na fumaça, ele enfrentava dificuldades, mas de certa forma ele ficava protegido. Porque a fumaça protegia o odre. E fazia com que o odre fosse tomando a forma adequada para que ele fosse um odre útil. Para que ele recebesse os líquidos, ou, como eu posso colocar aqui para você, o odre ele levava água, ele levava azeite, ele levava leite, ele levava vinho. Então esse odre ele não podia ser um odre ressecado, um odre estragado. A fumaça ajudava a preservar esse odre. E eu creio que Deus tem nos preservado. Deus tem nos guardado. Nós cantamos hoje aqui, parece que estamos cercados, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado diversas formas. Talvez um dia que você desviou o seu trajeto do trabalho, involuntariamente, talvez foi o Espírito Santo te direcionando para te livrar de um acidente. Em pequenos detalhes, o Senhor tem cuidado de nós. E hoje nós vamos falar de um homem. Falar de Davi é até fácil, né? Tem tanta coisa sobre Davi na Bíblia. Mas tem um homem no Novo Testamento chamado Demas. Só 3 vezes aparece o nome desse homem no Novo Testamento. E as 3 vezes são esses 3 versículos que eu citei. O título dessa mensagem é Não Desista. Eu peço que, pela bondade e misericórdia do Senhor, que eu possa ser útil para que você venha sair daqui animado nessa noite. Venha sair daqui encorajado. Em meio a tantas lutas, que você venha sempre se lembrar que o Senhor está contigo. Vamos começar então, Colossenses 4,14. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Irmãos, Demas foi um homem que começou a caminhada da forma correta. Paulo, quando menciona isso lá para a igreja de Colossos, para os colossenses, ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas foi um dos discípulos mais fiéis que Paulo teve. Lucas é o mesmo que escreveu o Evangelho e o mesmo que escreveu o livro de Atos. Lucas foi um homem fiel ao ministério de Paulo, um companheiro fiel. E eu fico pensando como Deus se revela e faz com que homens e mulheres venham ter um coração disposto a serem obedientes, a serem moldados. Por que eu penso isso? Embora Paulo fosse muito estudado, a Bíblia diz que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo mesmo faz uma autodefesa e ele fala: eu sou hebreu de hebreus. Se alguém pensa ser alguma coisa, muito mais eu poderia pensar. Mas ele diz assim: eu refutei isso tudo como perca, pela excelência do conhecimento de Cristo. E eu fico pensando Lucas andando com Paulo, porque Lucas era médico. Esse homem, de repente, se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele poderia pensar: poxa, mas eu posso ter um ministério mais relevante que o de Paulo. Eu posso galgar lugares maiores que o de Paulo. Eu posso ser uma referência maior que Paulo, porque eu tenho a letra, eu tenho a capacidade.
Mas a Bíblia diz que Lucas foi um amigo, um companheiro, um discípulo fiel a Paulo em todos os momentos. E a Bíblia diz que Demas estava junto. Veja bem, Demas começou alinhado com os propósitos, os princípios de Deus. Demas começou com um início promissor. E a Bíblia diz que ele caminhava com homens que eram referência naquela época. Por que eu quero trazer essa palavra e eu quero pedir que o Espírito Santo nos encoraje? Nós andamos com pessoas que são referência. Nós temos pastores que são homens de Deus, que têm prezado pela palavra e que buscam a orientação de Deus para guiar esse rebanho, para guiar essa parte do corpo de Cristo. Irmãos, divergência nós vamos ter, não é verdade? Nós vamos ter divergências. Uns torcem para time de verde, outros para time de preto e branco. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Mas isso não nos impede de andarmos juntos, em submissão, em serviço, em companheirismo uns aos outros. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A menção de Paulo ali, em Colossenses 4,14, saúda-vos. Eu já disse isso algumas vezes, mas louvado seja Deus por quem traduziu a Bíblia para o idioma português. Mas muitas palavras, elas perdem um pouco o sentido daquilo que o idioma original gostaria de mencionar ou trazer. Saúda-vos é uma palavra traduzida para o grego, né, que é o Novo Testamento, é aspazomai. O que é aspazomai? É uma saudação fervorosa. Pastor Wagner, vou usar o senhor aqui, tá? Aspazomai não é isso aqui, paz do Senhor. Não. Aspazomai é isso aqui, ó. Paz do Senhor, meu irmão, que bom te ver aqui. Estava com saudade de você. Aspazomai é você sentir a falta do seu irmão e você prezar estar com ele. Por que a igreja primitiva crescia tanto? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão faz muita diferença. Infelizmente, nós perdemos um pouco isso. Eu diria que nós perdemos muito isso. A comunhão faz muita diferença. Eu me lembro que eu me converti eu me converti em 2005. E eu me lembro que naquela época tinham irmãos que pediam oportunidade nas igrejas e levavam playback, né? Lembra? CDzinho, às vezes o CD riscava no meio da música, meu Deus. Chegava a ser constrangedor. Mas o irmão pedia, e aí ele subia subia no altar e ele falava assim: eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Passado um tempo, o cumprimento mudou. O cumprimento ficou: a paz do Senhor. Passado mais um tempo, parece que está sintetizando, né? Talvez para ficar mais fácil, mas parece que é mais preguiçoso. Os irmãos chegam correndo: a paz. Tem uns que cumprimentam assim: paz. Eu falo: meu Deus. Eu estou com medo de um dia cumprimentar. Um dia vai chegar na igreja e o irmão vai cumprimentar. E aí? Então as coisas foram sintetizando, e não é uma crítica, mas nós fomos perdendo de certa forma o afeto, nós fomos perdendo de certa forma a proximidade uns dos outros. E isso atrapalhou muito, porque a igreja foi a igreja foi originada para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. O escritor de Hebreus diz isso lá em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes, estejam juntos, admoestando uns aos outros. Estejam juntos, encorajando uns aos outros. Estejam juntos, amando uns aos outros. Ajudando uns aos outros. Isso que é saudai, isso que é aspazomai. E então, Demas vem para esse contexto de servo de Deus,
de discípulo do apóstolo Paulo. E aí eu vou pedir para você ir lá para Filemão, no versículo 24. Em Filemão 24, eu vou ler o 21 até o 24, tá? Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo estava preso. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas de novo. O que eles eram aqui? Meus cooperadores. Olha só, ele começou com um início promissor, e ele gerou um envolvimento profundo, porque ele se tornou cooperador, não do apóstolo Paulo, mas cooperador do reino de Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, nós somos embaixadores do reino de Deus. Somos cooperadores desse reino. O que é cooperar? É trabalhar junto. Então Paulo agora inclui Demas, eu diria que um degrau acima. Agora você não é só alguém que iniciou a caminhada. Você é alguém que está trabalhando junto, você é alguém que está cooperando para que o evangelho, para que o reino de Deus se expanda. E olha aonde Demas chegou, caminhando com esses homens de fé. Demas, então, não é apenas citado, ele é contado entre os cooperadores. Isso revela o quê? Confiança, proximidade e responsabilidade. Ele está na mesma lista que Marcos, que é o mesmo escritor do Evangelho e que foi restaurado. Marcos havia debandado, mas havia sido restaurado, arrependido. Ele está na mesma lista de Aristarco, que também era um servo, um obediente, um homem fiel também no ministério. E foi assim que ele galgou passos na sua caminhada de fé. Aí vem a terceira e última menção sobre Demas na Bíblia. Eu quero que você abra lá em 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo está preso. Pode voltar no versículo 9, tá? Para ficar mais claro o entendimento. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Na terceira e última menção de Demas, há uma triste notícia. Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Irmãos, quantas pessoas têm abandonado o convívio da fé porque têm amado esse século? Quantas pessoas têm abrido mão do banquete celestial porque têm sido atraído por coisas desse mundo? E, sinceramente falando, o mundo hoje é muito mais atrativo do que nessa época. O mundo hoje tem muito mais entretenimentos e distrações do que nessa época do apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás. E as coisas desse mundo, elas têm, de certa forma, prendido muitos. Elas têm levado muitos a se esquivarem dos compromissos com Deus. E como eu disse no começo, essa mensagem não é para te trazer peso, é para te trazer ânimo, porque você tem algo precioso, você carrega algo precioso. O apóstolo Paulo diz que nós temos um tesouro precioso dentro de vasos de barro,
Por que dentro de vaso de barro? Para que o poder não seja nosso, para que não sejamos nós glorificados, mas que o Senhor seja glorificado. O apóstolo Paulo, ele cita muitas passagens que casam, que combinam com essa mensagem, de não desistir, de não desanimar. Irmãos, Paulo escreveu 4 cartas dentro de prisão. Não tinha correio, não tinha e-mail, muito menos qualquer mídia que pudesse levar essas cartas às igrejas ou às cidades. Mas Paulo nunca desanimou de fazer aquilo que Deus preparou para ele fazer. Se o evangelho chegou até os confins da terra naquela época, foi porque um homem, mesmo preso, se dispôs a cumprir o seu chamado. Hoje, graças a Deus, nós temos facilidade. Graças a Deus, a maioria de nós tem um meio de locomoção. Graças a Deus, a maioria de nós, mesmo que não tenha um meio de locomoção, temos irmãos abençoados que oferecem a carona. Temos aquele dinheiro abençoado para pagar o Uber. Mas às vezes, e não é uma crítica, é só para te fazer refletir, às vezes nós preferimos o conforto de casa ou de um passeio do que estar na presença de Deus. Eu vou confessar algo para vocês que não é para gloriar-se, lógico que não, mas terça passada teve reunião de homens e eu não pude vir. E eu fico triste quando eu não posso vir, por algum motivo. E eu sei que tem muitos que às vezes não vêm em uma reunião ou outra, por quê? Compromissos profissionais, compromissos comerciais, enfim, viagens. Tem coisas que não se controla. Mas eu sinceramente não consigo entender quando um irmão, uma irmã, ele não vem à igreja e ele fica em casa, eu não consigo entender. Se essa é a parte mais gostosa da semana, a parte onde nós viemos manifestar aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas e nas nossas vidas durante a semana. O culto público é nada mais, nada menos do que isso. Eu só venho aqui manifestar a minha gratidão por tudo que Deus tem feito. Eu não venho aqui bancar uma de artista e levantar as minhas mãos e falar, Senhor, eu estou aqui. Não, eu não venho aqui bater cartão. Eu venho aqui por gratidão ao meu Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família e também na vida da nossa igreja. Nós precisamos pensar dessa forma. E então Demas chega, não vou dizer no final da sua carreira, porque eu não sei que idade Demas tinha, mas Demas chega em um momento da sua vida que ele diz, para mim não serve mais. Eu não quero mais. Lembra da parábola do semeador? Lá em Mateus 13? Tem uma das sementes que foram semeadas caíram num solo espinhoso. Mateus 13, 22 diz que aquela semente que foi semeada num solo espinhoso é a pessoa que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a mesma. É errado trabalhar e ganhar dinheiro? Jamais. Não tem problema nenhum nisso. Aliás, Deus chama muitas pessoas para trabalhar e ganhar dinheiro mesmo, para abençoar a obra, para serem prósperos no sentido de abrir a sua visão e semear talvez no reino de Deus ou talvez na vida de pessoas. Deus é soberano e Ele faz isso. Mas o que nós não podemos fazer é inverter os papéis. Eu começo a ganhar muito dinheiro e aí eu penso, isso aqui é mais vantajoso. E eu preciso, então, me dedicar mais a isso, e quando der tempo, eu vou à igreja. Nós não podemos inverter os papéis. Nós temos que continuar trabalhando, sustentando a nossa casa, fazendo de tudo para ter uma vida com bem-estar, pelo menos digno, mas nunca nos esquecendo dos compromissos que temos com o Senhor. Irmão, se fosse para salvar por salvar,
Deus me salvaria e já me levaria para a eternidade. Seria mais fácil, não daria trabalho para Ele. Era mais fácil me salvar e já me chamar para cima. Nós temos um compromisso com o Senhor. Então Demas andou com homens fiéis, mas não assumiu um compromisso. E Paulo então sente a dor, por quê? Isso aqui eu vou falar em nome dos pastores, eu não pedi permissão para eles, mas eu creio que no coração deles acontece muito isso. Paulo sentiu a dor, porque Paulo investiu na vida de Demas. E muitas vezes o líder, o pastor, aquele que aconselha, aquele que ajuda a cuidar de nós, ele sente a dor porque ele investiu tempo, ele investiu o ensino, ele investiu a sua própria vida, para que aquela pessoa fosse tirada do império das trevas e fosse introduzida no reino de Jesus Cristo. E quando a pessoa ainda sai e fala assim, pastor, o senhor me perdoe, mas eu vou começar a congregar numa outra igreja. Irmãos, glória a Deus que está congregando, mas e quando uma pessoa sai, como Demas saiu, preferindo os caprichos desse mundo, preferindo as coisas desse mundo? Eu sei que isso é algo que entristece o coração de pastores, eu sei que isso é algo que pastores oram e gastam tempo pedindo, Deus, não deixe que as ovelhas que o Senhor colocou na minha mão se percam. Porque isso é triste. A história de Demas, então, ela confronta a nossa geração. Porque nem toda proximidade gera transformação. Nem toda participação garante permanência. E nem todo cooperador permanecerá até o fim. É uma triste realidade. Mas eu creio que nós vamos avançar. Nós não vamos retroceder, como diz o escritor de Hebreus. O meu justo viverá por fé. O escritor, ele diz algo pesado. Se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Mas depois ele diz algo esperançoso. Nós, porém, não somos da multidão dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que caminham para frente, que caminham em busca do Senhor, que caminham em busca da herança, da recompensa eterna, que é estar com Cristo para sempre. Irmãos, Demas não foi um rebelde. Demas não saiu brigado com o pastor. Ele simplesmente escolheu viver as coisas do mundo. Talvez Demas nem tenha praticado um pecado explícito. Ele simplesmente se cansou das responsabilidades que o reino lhe era atribuído. E eu quero que a mim e a você sejam atribuídas coisas espirituais e nós possamos entregá-las a Deus com gratidão. Lembra daqueles talentos? Um que tinha 2 ganhou mais 2 e entregou ao seu Senhor. O que tinha 5 ganhou mais 5 e entregou. Aquele que recebeu 1 talento fez o que com ele? Enterrou para devolver. Não enterre o seu talento. Não enterre aquilo que Deus te deu, que é mais precioso. Eu sei que cada um aqui tem pelo menos algo, um talento, uma função, algo que possa oferecer ao Senhor, e que o Senhor vai chegar lá naquele dia, tão glorioso, e falar, vinde benditos do meu Pai, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Pode entrar para o gozo eterno. Pode entrar para o reino eterno. O que derrubou Demas, então, não foi um erro. Foi o cansaço não tratado. Irmão, se eu fizer um teste aqui, eu não vou fazer isso. Se eu fizer um teste aqui e falar para você curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, e eu fizer uma pergunta,
Quem aqui está cansado? Ou espiritualmente, ou fisicamente, ou mentalmente? Eu acredito que se sobrar, 5% é muito. Sem cansaço nenhum. Gente, nós somos humanos. Não há problema nenhum em estar cansado. Não há problema nenhum em estar com tantas coisas para resolver e não saber por onde começar. O problema é quando bate o cansaço, quando bate o desânimo e nós desanimamos das coisas do Senhor, desanimamos de seguir ao Senhor e começamos a viver a nossa vida de forma atropelada, como se isso fosse resolver. Quando, na verdade, o que nós mais precisamos e toda a vida nós vamos precisar é estar aos pés do Senhor. Ah, mas eu tenho 50 anos de caminhada. Você precisa mais ainda. Aqueles que às vezes pensam que, poxa, eu já ouvi tanta mensagem, eu já ouvi tanta coisa, poxa, parece que nada é novo para mim. Irmão, meu irmão, minha irmã, talvez seja o tempo de nós abrirmos nossos ouvidos e sermos mais sensíveis à voz do Senhor. Porque o pastor Júnior já ilustrou isso aqui uma vez, não há nada novo debaixo dos céus, mas há algo novo que Deus pode te revelar a cada dia. Talvez um versículo que você leu lá atrás, uma passagem bíblica que você leu lá atrás, e que para você não fez sentido nenhum, talvez hoje o Espírito Santo vai tocar na sua mente e no seu coração, e vai trazer algo novo na sua mente e no seu coração. Não sei se você tem esse problema, tá? Quem gosta de ler a Bíblia em ordem cronológica de livros, chega em genealogia, você lê? Ah, peguei, hein? Chega em genealogia, você pode ver, a maioria dos crentes começa a folhear. Irmãos, Paulo começou... Quando eu li ali as saudações, lá no capítulo 16 de Romanos, Paulo faz saudações a 26 pessoas. E você olha o nome daquelas pessoas e você fala, meu Deus do céu. Tróbulo, olha que nome bonito para você pôr no seu próximo filho. E ele começa a citar pessoas, por quê? Porque é regra? Não. Porque o Evangelho é tete a tete, é pessoal, o Evangelho é contato, o Evangelho é presença, o Evangelho é amor. Paulo cita pessoas não involuntariamente, Paulo cita pessoas porque as pessoas fazem parte do Evangelho e fazem parte do reino de Deus. Se o pastor João fosse escrever uma carta aqui, ele fosse fazer a saudação final, ele ia lembrar talvez de um por um, e aí ele ia escrever assim, saúda-vos o Anderson, maluco de Jesus. Saúda-vos um irmãozinho. O pastor João iria escrever o nome de todo mundo. E às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não sou notado. Quem sou eu? Você tem um papel fundamental na obra de Deus. Ah, eu não faço nada na igreja. Você tem um papel fundamental na sua casa. Talvez você seja a carta que todos os seus familiares estão lendo. Talvez você seja o evangelho que todos os seus familiares estão lendo. E um dia eles vão olhar para a sua vida, para o que Cristo construiu na sua vida, no decorrer de meses, de anos e de tanto tempo servindo a Deus, e falar assim, poxa vida, eu perdi, porque tudo que esse meu parente viveu, tudo que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão viveu, é que faz sentido. Você é um cooperador, um embaixador do reino de Deus nessa terra. Para terminar, Demas desanimou por quê? Porque ele começou a negociar o ritmo. Você pode ver, irmãos, eu não estou falando somente da área espiritual. Eu estou falando de qualquer área da nossa vida.
Demas negociou em primeiro lugar o ritmo. Vou diminuir o ritmo. Para que eu vou na igreja todo dia? Vou quando eu estiver mais disposto. Depois, ele negociou a entrega. E por fim, ele desanimou de vez. Em todas as áreas da nossa vida é assim. Você lembra no pós-pandemia como foi difícil voltar para os cultos? Estou falando mentira ou verdade? Parecia um parto voltar para a igreja. Meu Deus, vai ter culto, eu vou de máscara ou vou sem máscara? O medo, o pânico, também às vezes eles nos paralisa e nos faz sentir cansados. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra de ânimo para a sua vida. Não só nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de ânimo para a sua vida a cada dia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu vou ler um versículo e nós vamos orar. Lá em Apocalipse, nas 7 cartas que foram escritas às igrejas, a igreja de Éfeso recebeu esse diagnóstico aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras. Irmãos, preste atenção. Primeiro ele elogia, olha só. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Não era uma igreja que esmoreceu. Mas aí o escritor diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês trabalham, vocês não suportam aqueles que são mentirosos e que fazem uso dessa mentira para se promover. Mas vocês abandonaram aquele amor. Sabe, aquela vontade, aquela paixão por Jesus mesmo, aquela coisa que a gente sentia. Você fala que a gente não via a hora de estar na presença do Senhor. A gente não via a hora de estar aos pés do Senhor ali, de estar junto com os irmãos, congregando, adorando. Não deixe isso acontecer, assim como eu peço por mim. Eu peço a Deus, Deus, não deixe isso acontecer comigo. Não deixe eu me esquecer do Senhor. Não deixe eu me esquecer de todos os teus benefícios, o salmista diz. Bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmão, você conhece a sua história. Minha irmã, você conhece a sua história. Você sabe tudo que você já passou. Você sabe aonde você caminhou, mas você sabe aonde você está hoje pela misericórdia de Deus. Vamos orar, que o Senhor nos fortaleça. Pai, nós queremos clamar ao Senhor e pedir realmente que o Senhor nos fortaleça, Senhor, nessa caminhada. O Senhor não nos chamou para que nós desistíssemos, para que nós desanimássemos, como Demas, infelizmente, aconteceu com ele. Demas amou as coisas desse mundo, Demas amou os prazeres desse mundo e, infelizmente, traçou um caminho, uma jornada que não foi aquela que o Senhor preparou para ele. Nós estamos aqui dizendo para o Senhor que nós somos totalmente carentes da Tua presença
nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, porque ela é quem conforta, é ela quem transforma, é ela quem salva, é ela quem santifica, Senhor. Deus, se há, eu sei que há, Deus, porque eu me vejo muitas vezes também desanimado e cansado, mas eu peço, Deus, que o cansaço físico, o cansaço emocional e espiritual não venha nos abater, Senhor. Possamos ser perseverantes na Tua presença, Senhor, possamos ser perseverantes na fé, Senhor. Que a nossa alma tenha prazer no Senhor e nós possamos ordenar a nossa alma: aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma, e ouça aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Deus, nós já oramos aqui, nós oramos por salvação de parentes, de familiares, de amigos, nós oramos, Senhor, por esta igreja, Senhor, e há um quinhão do Senhor, há uma porção do Senhor para esta igreja, Senhor. Nós queremos alcançar, Deus, nós queremos, Senhor, que o Senhor revele a nós, Pai, estratégias, que o Senhor revele a nós, Senhor, aquilo que precisamos fazer, direção que precisamos tomar, Deus, atitudes que precisamos ter, Senhor, para avançar como homens e mulheres que são, Deus, cooperadores do Teu reino, Senhor. Que não seja o cansaço e que não seja também nem a idade, Deus, que venha nos impedir de alcançar aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Como bem disse o apóstolo Paulo, e eu já citei aqui essa noite, o Senhor colocou dentro de nós um tesouro. O Senhor colocou dentro de nós algo que é precioso e que não perece. O tempo não faz perecer a Tua palavra. As angústias não fazem a Tua palavra perecer. As lutas, Deus, muitas vezes elas podem até nos fazer, Deus, ficar chateados, mas a Tua palavra revelada, Deus, vai trazer para nós sempre, Pai, a esperança, Senhor, a esperança, Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro disse: estejam sempre preparados, estejam sempre prontos para dizer para aqueles que precisam qual é a razão da vossa esperança. Obrigado, Deus, obrigado pela obra que o Senhor já tem feito aqui, na vida de cada irmão, na vida de cada família que está aqui representada. Obrigado, Deus, pelos ensinos, Deus, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Que o nosso coração seja realmente uma terra fértil e que Ele absorva a cada um desses ensinos e venha colocar em prática, em nome de Jesus. Amém.